Olá, meus queridos! E aí, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem, com saúde, tá bom? Esse, né, é o meu desejo aí, né, para todos, né, que todos estejam bem. Hoje, né, a nossa aula, ela se encontra aí nas páginas 80 e 81, tá? O assunto é entrevista. Então vamos falar um pouquinho aí, né? Vamos entender aí, né? A questão aí, essa matéria entrevista, tá bom? Tem aí alguns exercícios, então vamos fazer, né? Vamos fazer os exercícios para a gente estar aí entendendo aí, né? O que é uma entrevista, né? Como é que nós, né, elaboramos uma entrevista, tudo direitinho aí, tá? Número 1, da página 80. A entrevista do criador de Armandinho foi publicada no Jornal da Cidade. Observe ao lado a página no site desse jornal. Então, observem aí, gente, ao lado. Letra A. O que aparece em destaque no alto da página? O título da entrevista, certo? Letra B. Que palavras introduzem as perguntas e respostas? As iniciais do Jornal da Cidade, né, que é JC, e o nome Alexandre, destacados em negrito, ok? Letra C. Para que servem essas identificações? Para demarcar as falas do entrevistador e do entrevistado, tá? D. Quem assina a entrevista é a jornalista Isabel Minaré. Por que o nome dela não aparece na entrevista? Porque ela representa o Jornal da Cidade. Letra E. Que elemento visual é usado? Que função ele tem na entrevista? A fotografia do entrevistado ajuda o leitor a identificar a pessoa que está sendo entrevistada. Vamos para o número 2. Leia a transcrição de um trecho de uma entrevista do jornalista Pedro Bial com o rapper Emicida, feita para a TV. Então assim, Pedro Bial, esse reggae foi gravado com a Vanessa da Mata, né? Emicida, foi. Pedro Bial, pô, leveza, né? Você sai meio passarinho depois que escuta. Emicida, suave, suave. Pedro Bial, suave, suave. Emicida, quando eu terminei essa música, aí eu escutei ela, eu pensei, mano, vão falar que o Emicida tá fofinho demais. Risos. Pedro Bial, risos. E falaram? Emicida, falaram, mas a fofura não é um crime. Ainda, né? Letra A. Sobre o que eles falaram? Sobre uma canção de Emicida, né? B. Emicida diz que teve medo de falarem que ele estava fofinho demais. Você supõe que as pessoas que assistiam a entrevista ficaram curiosas? E você ficou curioso? Por quê? Resposta pessoal, tá? Letra C. Como o entrevistador agiu depois da afirmação de Emicida? Perguntou se as pessoas realmente falaram que ele estava muito fofinho. Letra D. Emicida e Bial usam gírias nessa entrevista? Se sim, quais? Pô, leveza, mano, né? Número 3. Observe este trecho do diálogo entre entrevistador e entrevistado. Né? Tá aí, ó, Pedro Bial, risos, né? E falaram, Emicida? Falaram. Letra A. A entrevista foi feita oralmente e ao transcrevê-la foi usada uma pontuação.
Pela pontuação, que tipos de frase o entrevistador e o entrevistado produziram? Gente, ó, o entrevistador, Pedro Bial, usou uma frase interrogativa para fazer o quê? A pergunta. E Emicida respondeu com uma frase exclamativa, tá? Então, se vocês observarem aí, ó, tá? Foi isso aí, isso que aconteceu, tá? Como a diferença entre os tipos de frases usadas pode ser percebida na oralidade? Pela entonação, né? Como a interrogativa, por exemplo, né? Tem uma entonação, nós estamos fazendo o quê? Uma pergunta. Aí ele fez uma pergunta, né? Então, assim, é pela entonação, através da pergunta, através da frase exclamativa, quando está exclamando, né? Elogiando, né? Admirando alguma coisa, tá? Letra B. Emicida usa uma interjeição em sua fala. Identifique-a. Que sentido ela produz? É a interjeição A, sentido de concordância. B, afirmação. Tá? Número 4. Na fala de Pedro Bial, por leveza, né? É usada a forma abreviada de que interjeição? Que sentido constrói na situação? Por abreviação de poxa ou puxa, que indica o quê? Uma admiração. Bom, pessoal, continuando aí a correção, vamos para o número 5, tá? Compare o trecho da entrevista de Emicida com a entrevista de Alexandre Beck. O modo como usam a linguagem é o mesmo? Por quê? Não. Na entrevista de Emicida, o uso é mais informal e oral. Na entrevista de Alexandre, o uso é mais formal, com marcas da língua escrita. Número 6. Leia o trecho de uma entrevista publicada no jornal cearense O Povo. Então, vamos ler aí, gente, ó. Um dos maiores especialistas em segurança pública do país, o secretário da Segurança Cidadã de Recife, Murilo Cavalcante, conhece como poucos as inovações de Bogotá e Medellín no combate à violência. Um dos idealizadores do programa Pacto pela Vida, que reduziu índices de homicídios de Pernambuco, no início dos anos 2010, o pesquisador já viajou para estudar as cidades colombianas 28 vezes. Em entrevista ao O Povo, o secretário falou sobre as lições de Bogotá e Medellín e como Fortaleza pode mudar paradigmas na hora de enfrentar a violência em seu dia a dia. O Povo. Como mudar a realidade de uma cidade tomada pela violência? Murilo Cavalcante. A primeira coisa, a mais básica decisão política que tem que ser colocada na ordem do dia como prioridade é a valorização da vida das pessoas. Fazer as pessoas verem que a vida é sagrada. Foi como começaram lá em Bogotá. Fazer as pessoas pensarem no que estava acontecendo. Fazer elas pensarem, e aí? A segunda é inverter essa lógica perversa de fazer os mais pobres equipamentos para os mais pobres. As piores escolas, as piores moradias, os piores postos hoje estão na área pobre. É assim em Recife, em Fortaleza, em São Paulo. Vá em um terminal rodoviário e vá a um aeroporto, você vê que um é para pobre e o outro para o rico. É assim, é sempre assim. Para o pobre, um puxadinho, um remendo. Temos que romper com isso. Letra A. Qual foi o tema da entrevista? A violência nas cidades. Letra B. Pelo texto introdutório, por que o entrevistado foi escolhido para falar sobre o tema? Porque ele é um especialista estudioso do tema, né? Letra C. Com base em todas as pesquisas que fez, o que o entrevistado considera a principal atitude para combater a violência?
Como ele chegou a essa conclusão? Para ele, é preciso haver a valorização da vida. Ele observou que essa estratégia bem-sucedida foi adotada em Bogotá. Letra D. Que diferença há no modo de usar a linguagem nessa entrevista e na entrevista de Emicida? Nessa entrevista aparece a linguagem escrita de um modo formal, tá, gente? Então, nessa entrevista aparece a linguagem escrita de um modo formal. Letra E. Em sua opinião, por que o modo de usar a linguagem muda? Então, assim, na opinião de vocês, eu coloquei o seguinte: porque é uma entrevista publicada em um meio impresso. E, além disso, o entrevistado é um especialista que vem... Deixa eu fechar esse A aqui. É um especialista que vem apresentar suas opiniões sobre um assunto específico. Então, assim, pessoal, vamos todo mundo aí, né, fazer a correção. Quem achar melhor, antes de assistir, né, a videoaula, façam primeiro os exercícios. Aí depois faça a correção aí, tá? Assistindo aí a videoaula, tá ok? Beijo!